Nós temos aqui mais um exemplo de movimento uniforme. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade constante de 20 metros por segundo. Determine o tempo gasto pelo trem para ultrapassar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. Então, aqui nós temos o trem aqui, a velocidade dele tá 220 metros por segundo e o tamanho desse trem, ele é 200 metros. Aqui, né? Começa daqui até aqui o tamanho do trem, 200 metros. E a ponte, 50. A primeira coisa, antes de a gente resolver o problema, nós vamos ver o sistema de medida, se tá tudo ok. Aqui eu tenho o trem a 200 metros, a minha velocidade também está em 200 metros por segundo. Se essa velocidade estivesse em quilômetro por hora, você teria que dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Aqui também o comprimento da ponte está em metro, então tá tudo metro, metro, metro e segundo. Então, é metros por segundo. Se fosse quilômetro aqui, que deveria ser quilômetro por hora. E assim por diante. Então, a função horária desse trem aqui no início, que colocar aqui S1, bem aqui no início aqui seria, né, aqui S1, aqui é 0, né, aqui nesse caso aqui é 0, mais a velocidade dele é 20t. Então, essa aqui seria a função horária dele aqui no início. Só que nós temos que lembrar que, como ele vai ultrapassar essa ponte, ele vai aqui ao tamanho do trem e mais a ponte. Quando ele ultrapassar essa ponta aqui do final do trem, vai estar aqui, ó. Vai acontecer a ultrapassagem quando ele passar todinha essa ponte. Então, vai ter que passar o 200, né? Aqui, e aqui o 50. Vai aqui, até aqui é 200 e aqui a ponte vai continuar. Então, nesse caso aqui, a posição dele aqui vai ser 250 metros. Então, a função horária dele aqui no final, deixa eu colocar aqui, colocar a final aqui, vai ser esse 0 mais VT, né? Então, aqui, a posição final dele aqui vai ser 250 metros, que vai ser o tamanho do trem mais a ponte. Então, aqui vai ser 250, que é igual, né, a 0 mais a velocidade, que é 20t. Então, vai ficar 250, que é igual a 20t. Vou só trocar de lado, porque a variável está no segundo membro. Vai ficar 20t é igual a 200, aí nós vamos dividir. Então, 200 é igual... 200t é igual a 200 dividido por 250, né? Tô colocando, né? Aqui, 250. 250 dividido por 20, que vai dar 12 segundos e meio, tá? Então, ou seja, então ele vai levar 12 segundos e meio para fazer a ultrapassagem dessa ponte total. Então, você não esqueça de sempre somar o valor do trem e da ponte, ou seja, o valor do objeto, que se for um ônibus e uma ponte, você soma o valor do tamanho do ônibus e da ponte. Se for um túnel, o valor do ônibus e do túnel e assim por diante, para colocar aqui. Observe que eu somei o valor do trem e o valor da ponte. Porque no início aqui, no início seria essa, mas só que depois da ultrapassagem da ponte, a posição final seria aqui, né? Porque isso aqui é a posição final. Então, a posição final, depois que ultrapassa a ponte, foi o quê? O tamanho do trem mais a ponte. Então, por isso nós usamos essa função aqui. Então, ele demorou 12 segundos e meio para fazer a ultrapassagem total da ponte.